Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, com vocês, com seus familiares, que vocês possam estar se resguardando em seus lares aí, privando a saúde de vocês aí, beleza? Bom pessoal, nós vamos seguir aí com a nossa disciplina, com a nossa disciplina de cálculo, e hoje nós vamos entrar num tópico novo, né? Novo até certo ponto, né? Por que eu falo novo até certo ponto? Porque na verdade, como vocês sabem, na matemática, existe sempre dois caminhos, vamos dizer assim. Um caminho de ida e o caminho de volta. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque, por exemplo, quando você soma alguma coisa, você pega uma expressão e soma, para você voltar atrás, você tem que fazer o quê? Subtrair. Se você vai multiplicar, você vai dividir. Se você tem um exponencial, você extrai uma raiz. Se você tem um logaritmo, você tem um exponencial. Não é isso? Dá para você conciliar essas relações matemáticas? Então, o que nós vamos entrar hoje? Nós vamos entrar hoje no conceito da antiderivada e tratar da integral. E nessa aula específica, nós vamos tratar da integral indefinida. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer agora o caminho inverso do que nós fizemos nas aulas que referiam-se à derivada. Então, se nós tínhamos uma função e nós derivávamos essa função, nós chegávamos em uma função, em uma outra função. Salvo quando você derivava uma função constante, né? Uma função do primeiro grau, que ela gerava uma função constante, mas que não deixa de ser uma função. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pensar o seguinte, eu tenho uma função que ela é a derivada de uma outra função. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a função, qual foi a primitiva, né, que gerou essa derivada. Então, nós vamos tratar isso como primitiva ou derivada ou antiderivada, que ela vai receber ela recebe o mesmo conceito, né? E vocês vão ver que é muito simples. Então, nós vamos trabalhar inicialmente com as antiderivadas, com antiderivada. Vou iniciar com vocês com funções polinomiais, funções algébricas, e depois a gente vai expandir isso aí para outras funções também. Beleza? Pensando então nessa questão de antiderivada primitiva ou integral indefinida que a gente vai trabalhar, vamos pensar assim então, vamos começar então resolvendo ou recapitulando ou revisando algumas coisas sobre derivadas. Como disse para vocês, vamos trabalhar inicialmente com funções polinomiais, funções algébricas. Pessoal, eu tenho duas funções. A primeira função, que é f de x, igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E a segunda função, g de x igual a x ao quadrado menos 5x menos 51. Pessoal, derivando essas duas funções, se eu derivar a primeira função, f' de x vai ser quem? 2x menos 5, não foi isso? Beleza. Se eu derivar agora a segunda função, qual vai ser a derivada dela? Também vai ser 2x menos 5. Ué, mas como que eu tenho duas funções diferentes e que as suas derivadas são iguais? Ah, mas é só você pensar no conceito que nós vimos de derivada. Qual que é a diferença entre essas duas funções, a primeira e a segunda? É a constante. Mas quando você deriva uma constante, indiferente de qual seja o valor dela, a derivada não vai ser zero? Então, por isso que a derivada dessas duas funções foram iguais. Então, beleza. Então, eu tenho duas funções, ou eu posso ter mais funções ainda, né, diferentes, que vão ter a mesma derivada. Basta eu mudar apenas quem? Essa constante aqui. Uma das maneiras de você provar isso. Beleza? Então, pessoal, o que nós começamos a tirar de raciocínio? E se eu quisesse voltar para trás, né? Eu quisesse saber qual é a função que eu derivo que vai dar 2x menos 5. Olha, alguém pode me falar que é x ao quadrado menos 5 mais 6, o outro pode falar que é x ao quadrado menos 5x menos 51, o outro x ao quadrado menos 5x mais 350 milhões, não é isso? Então, a gente vai começar aí a trabalhar essa questão da antiderivada. Então, veja só, se você tiver aí, pessoal, para qualquer função de valores funcionais do tipo x ao quadrado menos 5x mais c, com c sendo uma constante, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter que a sua derivada vai ser exatamente igual a quem? 2x menos 5. Então, quando você pega 2x menos 5 e procura a sua antiderivada, você pode escrever ela simplesmente por quem?
x ao quadrado menos 5x mais uma constante. Se é 6, se é menos 51, se é 1 milhão ou não, vai depender da função que nós temos. Tá? Beleza, Nelson, mas e como é que eu posso calcular isso daí então? Como é que eu posso, como que você chegou então que é x ao quadrado menos 5x mais c? E aí para isso nós vamos recordar, pessoal, nós vamos voltar a fazer o caminho inverso do que nós fizemos na derivada, tá beleza? Então vamos seguir aqui um negócio. Olha o primeiro teorema que nós temos. Se nós temos uma função f e g, forem duas funções tais que f' seja igual a g', ou seja, suas derivadas são iguais, então eu posso dizer que a função f é igual à função g mais uma constante. Lembra do slide anterior? Eu poderia simplesmente ter a função f aqui, ó, x ao quadrado menos 5x. Não tenho esse 6. A derivada vai ser essa. E se eu tenho a função g, x ao quadrado menos 5x menos 51. Que a derivada também foi 2x menos 5. Então, o que eu estou dizendo aqui é que se as derivadas de duas funções são iguais, essas funções vão se diferenciar somente pela constante, a função primitiva ou a antiderivada dessas funções. Mas como é que eu posso calcular isso daí? Vamos voltar naquele exemplo então. Pessoal, eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa é a função que eu tenho primitiva. Vou derivar ela em relação a x. Vai dar isso aqui. Beleza. Agora eu quero voltar. Vamos supor que só me deu esse f de x aqui, igual a 2x menos 5. E eu quero saber qual é a função que gerou essa derivada. Tá? E aí, pessoal, veja, mas você não indicou aqui, Joelson, o símbolo de derivada. É porque de agora para frente nós vamos tratar isso aqui, quando a gente tratar como antiderivada, né? Ou você quer determinar uma antiderivada, ou a primitiva, isso implica que aquela função que está sendo proposta, no caso agora, pessoal, é essa daqui, ó, f de x igual a 2x menos 5, é a derivada de alguém. Como que eu posso voltar, então, para isso daí? Pessoal, lembra da derivada? Como é que nós fazíamos na derivada? Na derivada, nós pegávamos o expoente, multiplicava a base e subtraía 1 no expoente, não é isso? Agora vamos fazer o caminho inverso. Qual que é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, em vez de eu multiplicar a base, eu vou dividir agora. E em vez de subtrair no expoente, eu vou somar. Olha só que interessante, pessoal. Eu só reescrevi isso aqui de uma forma para você entender. Eu tenho 2x, está aqui, 5. 5 vezes x elevado a zero, eu coloquei só para vocês entenderem. Mais para frente eu nem vou usar isso, tá, pessoal? Então, ó, x elevado a zero é 1, vezes menos 5 dá menos 5, mais 0. Né? Esse zero aqui, o zero na soma, ele é elemento neutro. Então, essa equação aqui é essa mesma que está aqui, não é? Eu só escrevi. Vocês vão ver que não vai ser preciso vocês fazerem isso aí. Então, agora eu quero calcular a antiderivada dela. Como que eu vou calcular a antiderivada? Para calcular a derivada, eu não peguei, multipliquei, fui lá em cima e subtraí? Agora eu vou fazer o contrário. Inclusive na ordem. Olha só, hein? Na derivada, primeiro você multiplica, volta lá em cima e subtrai. Na antiderivada, primeiro você vai somar para depois dividir. Então, olha só, pessoal, como é que vai ficar? Então, eu quero a antiderivada dessa função aqui, ó. Então, olha, conservei a base, que é o 2. Ó, tá aqui o 2, o x. O que eu tenho que fazer? Eu vou somar. Eu tenho 1. Se na derivada eu subtraio uma unidade, na antiderivada, que é o caminho inverso, eu vou somar uma unidade. Então, ficou 1, que já está aqui, mais 1, não é isso? E eu vou dividir por essa soma. Então, veja só, pessoal. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 mais 1, porque é o 1 que já está aqui, mais o outro 1, e vou dividir por essa soma, 1 mais 1. Menos, aqui eu coloquei esse x elevado a zero. Então, vai ser 5 vezes x elevado a zero mais 1, dividido por quem? Por 0 mais 1, porque o zero já estava lá em cima. Agora, se eu tenho zero aqui, pessoal, quer dizer que antes eu tinha uma constante, porque para derivar e dar zero tem que ser uma constante. Então, eu indiquei ela aqui, ó. Tá vendo? Então, resolvendo isso aqui, pessoal, veja só. X, 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Eu posso simplificar esse 2 do denominador com esse 2, sobrou só x quadrado. X elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. 0 mais 1 é 1. Eu não preciso reescrever esse 1 aqui embaixo, mais a constante. Tá vendo aqui
que, olha só, essa função f de x, a derivada dela deu essa. Mas se você só conhece a derivada da função e você quer a antiderivada, você vai calcular normalmente. O que você vai fazer? Lembra, você vai somar 1 no expoente e vai dividir pelo resultado. Então, aqui nós já vamos inserir uma das propriedades, que é a propriedade da antiderivada da função potência ou integral, que a gente vai ver logo a seguir. Tudo bem até aí? Vamos ver o outro exemplo para ver se ficou claro, pessoal. Veja só que é bem tranquilo. Ó, essa aqui é o princípio da antiderivada de uma função potência. Lembra, se eu tenho x elevado a n, vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Por exemplo, se for x ao quadrado, vai ficar x elevado ao cubo sobre 3. Se for x à quarta, x à quinta sobre 5. Se for x à décima, x elevado a 11 sobre 11. Então, vamos pensar nesse segundo exemplo aqui, pessoal. Ó, eu tenho 4x à quinta menos 5x à quarta mais 3x quadrado menos 2x menos 7. Pessoal, veja só, hein? Só lembrando, essa daqui é uma função que eu estou falando que ela foi a derivada de alguém. Agora eu quero calcular a antiderivada. Eu só vou preparar ela aqui, pessoal, não que seja obrigado a vocês fazerem isso que eu estou fazendo aqui, não. Ó. Não precisa, a gente vai poder fazer isso direto depois. Então, ó, eu reescrevi essa função. Multiplicando os 7 aqui, eu coloquei o x elevado a zero, que não vai mudar nada, porque x elevado a zero é 1, mais o zero, porque se eu colocar mais zero aqui, não vai alterar nada, beleza? Então, agora eu vou aplicar essa propriedade da potência aqui, ó. Então, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Olha só como é que vai ficar tranquilo, ó. Vai ficar 4x elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1, menos 5 vezes x elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1, mais 3 vezes x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, menos 2 vezes x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, menos 7 vezes x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, mais a constante. Então, resolvendo isso aí, pessoal, resolvendo isso aí, o que nós podemos fazer? Olha só. Então, ficou 4x elevado a sexta sobre 6, menos 5x elevado a quinta sobre 5, mais 3x elevado ao cubo sobre 3, menos 2x elevado a 2 sobre 2, menos 7x elevado a 1 sobre 1, mais c. Ah, Joel, se eu preciso escrever essa parte aqui, eu já não posso fazer direto, sair daqui e chegar aqui? Pode, tá, pessoal? Eu só coloquei essa linha aqui, ó, somando no expoente e colocando essa soma no denominador, só para vocês visualizarem o que foi feito. Você poderia fazer direto. Já poderia vir aqui já, ó. 4x à quinta vai ficar 4x à sexta sobre 6, menos 5x à quarta, menos 5x à quinta sobre 5, mais 3x ao quadrado, então vai ficar 3x ao cubo sobre 3, menos 2x elevado a 1, então ficaria 2x elevado a 2 sobre 2, menos, só tinha o 7, então vai ficar 7x elevado a 1 sobre 1, e mais uma constante, que está aqui, ó. Beleza? Então, simplificando isso aqui, pessoal, como é que ficou? 4 por 6 dá para simplificar, dá 2 terços. Simplifiquei o 5, simplifiquei o 3, os 2. O 7 aqui, simplifiquei por 1, que dá 7, mais a constante. Então, quando você vai calcular a derivada, a antiderivada de uma função, se for uma função algébrica, polinomial, é só você fazer isso. É você somar no expoente e depois dividir pelo valor. Então, veja que agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Olha só o que nós temos. Só que, quando nós vimos derivada, vocês lembram que, por exemplo, derivada de raiz quadrada de x, primeiro nós tínhamos que preparar ela. Então, se eu tinha raiz quadrada de x, eu vou preparar ela, ou seja, vou transformar o radical em expoente, para depois eu derivar. Nós fazíamos isso. Na integral, nós vamos fazer a mesma coisa. A diferença, desculpa, nós não estamos tratando de integral, mas vamos falar sobre isso agora. Na antiderivada ou primitiva, a gente faz da mesma forma. Bom, então, pessoal, para a gente calcular algumas antiderivadas, nós temos que lembrar de algumas coisas que nós fizemos ou fazemos, né, quando a gente vai derivar. Né? Já pensando bem assim, se você tem raiz quadrada de x, não tem como você derivar a raiz quadrada de x. Primeiro você transforma o radical em expoente, então ficaria x elevado a meio, né? E aí você deriva, como nós fizemos na nossa aula de definição de derivada que nós vimos anteriormente. Agora, quando você vai fazer a antiderivada, e também a gente vai tratar mais à frente como integral,
a gente vai ter que fazer o mesmo processo. Então vamos pensar aqui comigo, pessoal. Eu tenho essa função aqui, olha. Menos 5 raiz cúbica de x à quarta, menos 3x a menos 2, menos 2 sobre x ao cubo, mais 11. Então eu quero calcular a antiderivada dela. Bom, primeiro, pessoal, para calcular essa antiderivada, primeiro eu vou ter que fazer vamos dizer assim, eu vou preparar essa função aqui, beleza? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter mais problemas para calcular essa antiderivada. Então, tá vendo que eu tenho um radical aqui, pessoal? Então, eu vou transformar ele em expoente. Tá vendo que eu tenho um x no denominador? Então, eu vou fazer o que com ele? Eu vou levar ele lá para o numerador. Nós já fizemos isso aí lá nas derivadas. Beleza? Então, como é que ficaria a nossa função agora? Veja, eu transformei o raiz cúbica de x à quarta em x elevado a 4 terços. Lembra da regrinha? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Aqui eu não mexia, estava pronto. Aqui eu tinha menos 2 sobre x ao cubo. Então, eu inverti isso aqui. Quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. E aqui, pessoal, só para a gente não fugir da regra que nós fizemos nos exemplos anteriores, eu coloquei aqui um x elevado a 0 mais 0, tá? Que não vai alterar nada. Beleza, agora eu vou calcular a antiderivada. O que eu tenho que fazer? Eu vou sempre somar no expoente e o resultado eu vou indicar no denominador. Então, veja só, pessoal. Então, a antiderivada que eu tenho da função vai ser menos 5x. Eu peguei 4 terços e somei mais 1. Então, eu indiquei essa soma aqui também. Depois, mais 3, x elevado a menos 2 mais 1, indiquei essa soma aqui. Ó. Menos 2 vezes x elevado a menos 3 mais 1, indiquei a soma aqui embaixo. Da mesma forma, mais 11, x elevado a 0 mais 1, indiquei a soma aqui embaixo. E aqui, pessoal, faltou mais uma constante, mais c, tá? Corrijam aí para mim, por favor. Ficou faltando eu colocar o mais c aqui. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? É só resolver essas somas. Então, eu vou resolver essas somas. Ficou menos 5 vezes x elevado. Olha, 4 terços mais 1 dá 7 terços. Logo embaixo também vai dar 7 terços. Menos 2 mais 1 dá quanto? Dá 1 positivo, dá menos 1. Sobre menos 1 embaixo também. Menos 3 mais 1 dá menos 2, sobre menos 2. 0 mais 1 dá 1, vai dar 1 embaixo mais constante. Então, veja, o que eu vou fazer aqui agora é só resolver essas frações aqui, jogo de sinal, que é coisa básica, né, que vocês viram no ensino fundamental e médio. Então, conserva a primeira, né? Menos 5 e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficou menos 5 vezes, era 7 terços, ficou 3 sétimos. X elevado a 7 terços. Ó, aqui eu só fiz o jogo de sinal. Mais 3 por menos 3 dá menos. Menos com menos dá mais. 2 por 2 dá 1. Coloquei aqui. Não precisaria, né? 11 vezes x dividido por 1 vai dar 11x mais c. E aí, fazendo ainda mais o finalmente, né, multiplicando aqui, ainda ficou menos 15 sobre 7x a 7 terços, menos 3x a menos 1, mais 1x a menos 2, mais 11x mais c. Então, veja, que quando você vai calcular a antiderivada de uma função algébrica polinomial, né, função potência, basta você fazer o quê? Somar no expoente e o resultado que você obteve no expoente você vai dividir. Novamente, já só preciso fazer isso aqui tudo? Não, se você tiver facilidade e você vai usar a sua calculadora, já poderia fazer direto. Ó. Menos 5x, aí você bate nessa calculadora. 4 terços mais 1. Transforma em fração, já coloca o resultado, que é 7 terços dividido por 7 terços. E aí você já vai resolvendo. Tá? Eu fiz essa aqui detalhada para vocês compreenderem o procedimento. Então, pessoal, a antiderivada, ou também conhecida como primitiva, nada mais é que aquela função que você obtém a partir de uma outra função que é representada por uma derivada. Então, a antiderivada é a função, ou primitiva, é a função que gerou a derivada. Beleza? Ok? Então, a gente vai analisar isso aí. Só que agora, em vez de tratar primitiva e antiderivada, nós vamos começar a chamar isso de integral. Então, por que eu estou falando isso? Porque, veja, pessoal, que aqui nesse slide, ou nos 2 slides anteriores, eu não mencionei antiderivada, eu não mencionei primitiva que eu queria. Então, mas existe uma nomenclatura, né, que quando ela apresenta ou ela é representada, automaticamente ela está te pedindo isso, que também é conhecida como integral. Então, a gente vai ver agora a parte da integral, no caso aqui, integral indefinida. Nessa aula, vamos tratar simplesmente com a integral
indefinida, tudo bem? Então, como é que eu posso dizer? Então, eu tenho esse símbolo aqui, esse signo é um símbolo de somatório. Então, integral de f de x d de x. O que isso está te pedindo? Eu quero calcular a antiderivada ou primitiva da função f de x. Agora, quem são esses valores para nós? Então, vamos começar. Esse símbolo aqui, apareceu esse símbolo de agora para frente para nós, representa uma integral, ou seja, que você quer calcular uma integral. Essa função é a função que você quer calcular a antiderivada dela. Entendeu? Essa função é que você quer determinar a antiderivada. Aqui eu coloquei a antiderivada, mas na verdade ela é o que nós queremos calcular a antiderivada dela. E quem que é esse d de x? Esse d de x é o chamado fator de integração. Ou seja, aqui está dizendo que uma função f de x qualquer foi derivada em relação a x e eu quero voltar para a primitiva. Beleza? Então, o fator de integração indica em relação a quem a função foi derivada e em relação a quem você vai integrar ou calcular a primitiva dela. E aí nós já vimos, né, que quando você calcula a antiderivada e agora chamada de integral indefinida de uma função, você vai calcular uma função e ela vai ser sempre adicionada a uma constante. Porque você tem que lembrar que essa constante, quando você deriva, ela vale zero. Beleza? Então vamos ver como é que ficaria aí, pessoal, o cálculo de uma integral agora, não tratando como antiderivada, mesmo falando para vocês que o conceito de trabalhar, o método de você resolver é o mesmo, tá? Então, antiderivada, integral ou primitiva é a mesma coisa, tudo bem? Então, só muda em relação à simbologia de você representar. Agora, olha só, vamos pensar aqui, eu quero a integral de 3x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu quero calcular aqui agora, quero saber qual foi a função que eu derivei que chegou nisso daqui. E aí, para isso, pessoal, eu vou precisar agora, tá? Eu vou precisar que vocês lembrem comigo qual eram as propriedades ou o que nós tínhamos que analisar. Então, veja comigo o seguinte. Olha só, eu vou integrar 3x quadrado. Vai ficar quem? 3x ao cubo, olha só, acompanha comigo, vai ficar 3x ao cubo sobre 3, porque eu vou somar no expoente e vou dividir. E aí eu já simplifiquei o 3 aqui do coeficiente com o 3 que estaria embaixo, sobrou só x ao cubo. Beleza? Aí eu peguei o que aqui, pessoal? Integral de 5x. Aqui eu tenho 1, então vai ficar 5x elevado ao quadrado, porque 1 mais 1 é 2, dividido por 2, está aqui. Lembra que se você colocar o x elevado a zero aqui, não ficaria 6x elevado a zero mais 1, que não precisa? Então, ficou 6x. Então, nós já podemos começar aqui, pessoal, e aí eu vou apresentar isso para vocês agora, é que se você estiver integrando uma constante, a integral dela nada mais é que essa constante multiplicada pela variável de integração. Como eu estou integrando em relação a x, integral de 6 é 6x, de 10 é 10x, de 1 milhão é 1 milhão de x, de menos 500 é menos 500x. Beleza? E aí, é claro, quando você calcula a integral de uma função, isso quer dizer que você tem também, numa função primitiva, aqui a integral, você pode ter representado uma constante. Ah, mas como é que eu sei que está certo ou está errado? Simplesmente deriva. Pessoal, qual é a derivada de x ao cubo? Não vai dar 3x ao quadrado? Olha aqui, estou derivando, estou voltando para trás. Qual que é a derivada de 5x ao quadrado sobre 2? Não seria 2 vezes 5, 10. 10 divide por 2 dá 5x. Não é isso? Qual que é a derivada de 6x? Não é 6? Está aqui. Qual que é a derivada constante? É 0. Tá? Então, quando nós estamos tratando da integral, eu não escrevi aquela soma que eu fiz na primitiva, que vocês podem fazer, não tem problema, mas não há necessidade de você representar isso daí. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Olha só, pessoal, eu tenho esse exemplo aqui. Integral de 8x à quinta menos 5x à quarta mais 6x ao cubo menos 9x quadrado menos 2 raiz quadrada de x mais 6 sobre x ao cubo menos 5. Então, veja, se eu não tivesse esse fator 2x, 2 raiz de x
e 6 sobre x ao cubo, eu integraria já diretão e ficava pronto, né, para calcular. Que eu posso fazer. Mas o que eu aconselho? Quando a gente está iniciando, eu prefiro que vocês, ou eu particularmente, gosto de preparar a minha função. Então, veja, eu sei que isso aqui dá para integrar, esse dá para integrar, esse aqui eu vou preparar ele, ó, e esse também. Quando eu falo preparar, é você tentar eliminar esse radical, né, ou transformar esse radical em expoente racional, e pegar essa variável x ao cubo que está no denominador e lançar ela ou inverter essa base, colocar ela multiplicando no numerador. Então, ó, repetiu 8x à quinta, menos 5x à quarta, 6x ao cubo, menos 9x quadrado. E aqui era 2 vezes raiz de x. Eu só transformei o radical em expoente racional, pessoal. Tá? Não estou alterando o valor. Da mesma forma, 6 sobre x ao cubo, eu reescrevi em 6 vezes x a menos 3, menos 5. Agora, eu consigo fazer ou determinar a integral. E aí eu preciso que vocês agora, pessoal, exercitem, né, a questão de soma, subtração, quer dizer, acredito eu que não precisem disso daí, mas nós vamos fazer de um pouco mais direto esses cálculos aí. Então, olha só, veja, então resolvendo aqui, pessoal, 8x à quinta vai ficar quem? 8x à sexta sobre 6. Não é? 8x à sexta sobre 6. Quando você pegar 8 sobre 6 e dividir por 2, vai dar 4 terços. Então, eu estou fazendo simplificando. Menos 5x à quarta, vai ficar quem? Menos 5x à quinta sobre 5. Simplifiquei o 5, sobrou só x à quinta. 6x elevado a quanto, pessoal? 6x à quarta sobre 4. 6 sobre 4 simplifica por 2, deu 3 meios, está aqui. Então, x à quarta. 9x ao quadrado vai ficar quem? 9x ao cubo sobre 3. Então, 9 dividido pelo 3, que vai ficar embaixo, vai ficar só o 3 aqui. Sobrou 3x ao cubo. Depois eu tenho aqui, pessoal, menos 2 vezes. Agora, se eu pegar meio mais 1. Meio mais 1, pessoal, é 3 meios. E eu vou dividir por 3 meios. Então, peguem aí no caderno de vocês, na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo aí, e coloca para você ver. Então, você teria 2 menos 2, x elevado a 3 meios, não é isso? Dividido por 3 meios. Vamos lá, acompanhe no caderno de vocês. Então, veja que eu tenho que resolver esse menos 2 dividido por 3 meios. Então, eu tenho uma divisão de fração, eu vou conservar a primeira, que é menos 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é quanto? 2 terços. Por isso que deu esse menos 4 terços aqui. Tudo bem? Ó, qual que é a integral de 6 vezes x a menos 3? Agora, cuidado, hein, pessoal, se o expoente é negativo. Muito cuidado, hein? Ó, 6 vezes menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, eu vou dividir por menos 2. Então, vai ficar 6 dividido por menos 2. A hora que vocês forem estudar, peguem o lápis e o caderno aí e vai acompanhando o que eu falei. Ficou 6 vezes x a menos 2, porque menos 3 mais 1 dá menos 2, e dividido por menos 2. Então, dá menos 3. Menos 5x, porque a integral de menos 5 é 5x, porque eu estou integrando em relação a x, mais a constante. Viu aí, pessoal, que é tranquilo? Então, quando você vai calcular uma integral indefinida, depois a gente vai tratar na nossa próxima aula qual é a diferença entre integral indefinida e definida. Eu vou deixar para abordar isso na próxima aula. Então, para calcular a integral indefinida de uma função polinomial ou algébrica, né, você vai fazer o quê? Somar no expoente e dividir pelo resultado que deu no expoente. Tomar cuidado, se você tiver raiz, essas coisas, você tem que mexer com ela aí. Tudo bem? Bom, pessoal, aí aparecem algumas propriedades de integral, tá? Então, veja só, algumas propriedades de integral que nós temos, que eu até já comentei. A integral de uma constante. Então, que eu falei ali no exemplo anterior, integral de menos 5, não foi menos 5x? Então, a integral de k, sendo uma constante, é kx mais constante, tá vendo? Então, a integral de 2d de x é 2x mais constante. Integral de 5d de x é 5x mais constante. Nós já fizemos isso aí. Então, eu tenho aí o exemplo, integral de 11d de x, vai ser quem? 11x mais constante. Qual outra propriedade que nós podemos pensar? Integral, pessoal, de uma constante multiplicando uma função. O que você pode fazer? Você pode pegar essa constante, tirar para fora da integral,
calcular a integral da função e depois você multiplicar. Quer ver o exemplo? Olha só, eu tenho a integral de 8x à quinta d de x. Bom, esse 8 é uma constante, eu posso retirar da integral, olha aqui. E ficou 8 integral de x à quinta d de x. Então agora eu vou integrar. Integral de x à quinta não é x à sexta sobre 6? Está aqui, ó, x à sexta sobre 6. Vezes o 8 que já estava lá, mais a constante. Agora só resolvi, né? 8 dividido por 6 dá 4/3, então ficou 4/3 de x à sexta, x à sexta mais constante. A terceira propriedade, pessoal, ela diz o seguinte, que se você tiver uma integral de uma soma de duas ou mais funções, e aí inclusive estiver multiplicando por constante, porque seria a junção dessas duas de cima, você pode transformar numa soma de integrais. Ah, o que isso quer dizer? Olha só, eu tenho aqui integral de 3x² menos 5x mais 6. Então eu tenho uma função, mas eu posso dizer que essa função aqui no parênteses é a soma de três funções. A função 3x², a função 5x e a função mais 6. Então eu posso fazer o quê? Vai ser a integral da primeira função, ó, 3x² d de x, mais a integral da segunda função, menos 5x d de x, mais a integral da terceira função, integral de 6 d de x. Integrando então, 3x² não vai dar 3x³ sobre 3, que simplifica o 3 sobre o x². Integral de menos 5x vai ficar menos 5x² sobre 2, então vai ficar menos 5 sobre 2x², tá? Só lembrando, pessoal, que tanto faz eu escrever menos 5 sobre 2x² ou menos 5 vezes x² sobre 2, ou ainda menos 5 e tudo aqui na fração, 5x² na fração, numerador sobre 2, não vai mudar. Qual que é a integral de 6? Não é 6x? Mais a constante. Tá? Então, a integral de uma função, pessoal, a integral de uma função polinomial ou uma função potência, vamos dizer assim, para você resolver, o que você tem que fazer? Somar no expoente e dividir pelo resultado. Beleza? Mas e agora? Eu também tenho, nós já trabalhamos nas derivadas, inclusive, funções seno, função ln, função e elevado a x. Como é que eu posso calcular isso aí agora? Então, pessoal, como é que nós podemos fazer? Então, no que nós vamos fazer agora, e eu vou apresentar para vocês, existe o que nós falamos de integral imediata, que é o caminho inverso. Então, veja só, nas integrais imediatas, aqui eu vou apresentar algumas delas, tá, pessoal? Não se preocupe que vocês não vão precisar decorar isso aí, apesar de que durante as nossas aulas vocês vão fazer o processo de repetição ou a utilização dessas integrais tantas vezes que vocês vão começar a gravar isso na memória de vocês. Então, olha só, a integral de uma constante, integral de 1 d de u. Veja, pessoal, que aqui eu só mudei em relação a x, eu chamei de u, tá? Na verdade, é um formulário que eu busquei da literatura, que ela, em vez de usar a variável x, usou u, não tem problema. Então, a integral de 1 d de u é u mais c. A integral de u elevado a n é u elevado a n sobre u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, que era o x. A integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Lembrando que o n tem que ser diferente de menos 1, né, pessoal? Por quê? Porque senão aqui vai zerar e não pode. Agora começa a aparecer a integral de algumas funções que vocês não conheciam, né? Conhecíamos na derivada. Por exemplo, nós vimos na nossa última aula, ou nas últimas aulas, derivada da função ln de x, ou ln de u. Era 1 sobre x, não é? Então, qual que é a integral de d de u sobre u? Ou seja, 1 sobre u d de u, ou 1 sobre x d de x. Pessoal, o u ou o x aqui não vai mudar o procedimento ou o método de você calcular. Então, a integral de d de u sobre u é ln de módulo de u. A integral de a elevado a x. Então, a elevado a x vai ser quem? A elevado, aqui no caso é u, né, pessoal? Eu vou voltar para o u. Então, a elevado a u é a elevado a u sobre ln de a. Por exemplo, integral de 5 elevado a x. Vai ser 5 elevado a x ln de 5 mais constante. Integral de e elevado a x ou e elevado a u. Nós vimos na aula passada que a função simples e elevado a u, a derivada dela também é e elevado a u. Então, a sua integral também. Então, a integral de e elevado a u é e elevado a u mais constante. A integral de seno de u
Então, veja, pessoal, qual é a função que você deriva que dá seno? Se você derivar cosseno, dá menos seno. Como aqui está positivo, então a integral de seno é menos cosseno de u, ou cosseno de x mais c. A integral de cosseno é seno de x, ou seno de u, mais c. A integral da tangente de u é ln de secante de u, mais c. A integral da cotangente de u é ln de seno de u, mais c. A integral da secante de u é ln de modo de secante de u, mais tangente de u, mais c. Lembrando que poderia ser o x aqui, tá, pessoal? A integral de cossecante de u é ln de cossecante de u menos cotangente de u. A integral de secante de u vezes tangente de u é a secante de u mais c. A integral de cossecante de u vezes cotangente de u é menos cossecante de u. E aí nós temos mais algumas funções. A integral de secante ao quadrado de u, qual é a função que eu derivo que dá secante ao quadrado? É a tangente, tangente de u mais c. A integral de cossecante ao quadrado de u, qual é a função que eu derivo que dá cossecante ao quadrado? É cotangente de u. Por que está negativo? Porque a derivada de cotangente é menos cossecante. Como aqui está negativo, então aqui vai ficar negativo. Né? Então, veja, essas aqui, pessoal, são funções que a gente fala que é integrais imediatas. Tá? Então, se aparecer em algum momento para vocês, olha só o exemplo que nós temos aqui, ó, logo a seguir, olha só, para vocês entenderem. Eu tenho integral de 3x ao quadrado menos seno de x mais e elevado a x menos secante ao quadrado de x mais 1 sobre x mais cossecante ao quadrado de x mais 1 sobre 1 mais x quadrado de x. Então, eu quero calcular a integral. Lembra que eu mostrei no slide anterior, que eu falei que a integral da soma é a soma das integrais? Então, eu posso calcular. Pessoal, vamos calcular separadamente. Então, veja só, acompanha. Pessoal, todas essas propriedades que eu já comentei, que nós já falamos, elas vão ser aplicadas. Então, tudo que nós vimos de derivada, ela é aplicada na integral, porque a integral é uma antiderivada, nós já vimos isso aí. Então, acompanhe comigo aí, só para vocês terem aí, para a gente verificar. Olha só. Então, eu quero calcular a integral de 3x ao quadrado. A integral de 3x ao quadrado é 3x ao cubo sobre 3. Simplificando os 3, sobra x ao cubo. Integral de menos seno de x, pessoal. A integral de seno não é menos cosseno? Só que o menos lá, com vezes esse menos daqui, dá mais, tá vendo? Por isso ficou positivo. A integral de e elevado a x, é só você ir lá no formulário. Qual que é a integral de e elevado a x? É e elevado a x. Tá aqui. A integral de secante ao quadrado, pessoal. A integral de secante ao quadrado, tá aqui, olha. Tangente de x. Então, ficou tangente de x. Então, era menos secante, ficou menos tangente de x. Pessoal, a integral de 1 sobre x. Olha aqui, ó, no 3. Integral de... Aqui eu poderia ter escrito assim, ó. 1 sobre u d de u, que é a mesma coisa. Qual que é a integral de 1 sobre u? Não é ln de módulo de u? Então, aqui, como é x, ln de módulo de x. Integral de cossecante ao quadrado de x. Ó, integral de cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x. Tá aqui, pessoal. A integral de 1 sobre 1 mais x quadrado. Aí eu vou lá, ó, integral de, ó, o 16 aqui, ó. 1 sobre 1 mais x quadrado. Ó, veja que essa ordem aqui não vai mudar, tá, pessoal? Se é, por exemplo, se eu tivesse x quadrado mais 1 ou 1 mais x quadrado, não vai mudar. Beleza? Não vai mudar, porque a soma é comutativa. Então, quem que é a integral? É 1 sobre A, arquitangente de 1 sobre A. Ah, Jorge, mas não apareceu esse 1 sobre A. Pessoal, o A ao quadrado é esse 1. Beleza? Lá da nossa fórmula, lá em cima, 16. Agora, qual é o número que você eleva ao quadrado que dá 1? Não é 1? Então, não adianta eu escrever 1 sobre 1 aqui. Agora, se aqui fosse 4, né? No lugar desse 1 fosse 4, como é que ia ficar aqui? Aí o meu A ia valer quanto? Meu A ia valer 2, porque quando eu olho lá em cima, é A ao quadrado, que é igual a esse valor aqui. Ó. Então, se aqui fosse 4, qual é o número que eu levo ao quadrado para dar 4? Não é 2? Aí ficaria, de acordo com a nossa fórmula lá em cima, 1 sobre 2, a arquitangente de quem? De x sobre 2. Beleza? Aí, mas por que aqui no formulário tem constante e você não colocou nenhuma? Por quê, pessoal? Porque, na verdade, eu ia ter x ao cubo mais constante, cosseno mais constante, e elevado a x mais constante. Todo mundo não ia dar uma constante?
Só que constante, mais constante, mais constante, mais constante, mais constante vai gerar uma constante. Então eu acabei colocando só no final. Tá? Então veja, quando você tem uma integral que não é função polinomial, você vai ter que buscar suporte no formulário se você não lembrar disso aí. Mas acredito eu que vocês vão trabalhar bastante, isso aí a gente vai conseguir gravar, se não todas, a maior parte delas. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aí? Olha só, pessoal, e esse exemplo aí? 5 elevado a x menos cosseno de x mais 2 tangente de x menos secante de x vezes tangente de x mais cotangente de x vezes cossecante de x mais 5x à quarta mais 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado de x. Então vamos pensar aqui agora. Vamos buscar o nosso formulário. Olha lá, nossos formulários estão aqui. Então vamos lá, pessoal, acompanhe comigo. Integral de 5 elevado a x. 5 elevado a x é esse a elevado a u aqui, ou a elevado a x. Qual que é a integral de 5 elevado a x, pessoal? A integral de 5 elevado a x, né? Como é que vai ficar isso daí? Nós temos que buscar ela e resolver aqui. Não buscar cada uma dessas daqui no formulário, beleza? Então, pessoal, nós buscando relembrar as derivadas, né? E agora, com o suporte desse formulário, conseguimos calcular tranquilamente. Olha só, nós temos aqui uma integral que, se você for imaginar a função, ela é complexa. Mas quando você trabalha a integral dela, e elas são funções simples, né? Lembrando que nós tratamos disso aí nas funções compostas, porque eu estou falando que é simples, é cosseno de x, tangente de x, secante de x, tá vendo? Agora, quando isso aqui for funções compostas, aí nós vamos precisar trabalhar com outras técnicas de integração, mas que não vai fugir do que nós já vimos até então. Então vamos lá, calculando a integral, pessoal. Integral de 5 elevado a x. 5 elevado a x é a função a elevado a x, ou a elevado a u. Qual que é a integral de a elevado a u? Não é a elevado a u ln de a? Qual vai ser a integral de 5 elevado a x? 5 elevado a x ln de 5. Menos. Ó, por quê? Integral de cosseno. Integral de cosseno, pessoal, é seno. Então, seno positivo vezes o menos, menos seno. Integral de 2 vezes tangente. Então, eu vou integrar a função tangente. Integral da tangente, pessoal, não é ln de módulo de secante de x? Está aqui, vezes o 2, que é a constante. Integral de menos, ó, de secante de x vezes tangente de x. Integral de secante de x, aqui, ó, o 13. 13 não, o 12, ó. Integral de secante de x vezes tangente de x. Pessoal, essa ordem pode mudar, tá? Tangente vezes secante aqui não vai mudar. Então, integral de secante vezes tangente não vai dar secante. Então, ficou secante, só que como aqui estava menos, ficou menos aqui. Tá vendo? A integral de cotangente vezes cossecante. Cadê a integral de cotangente vezes cossecante? Está aqui na 13, ó. Só inverteu a ordem. Cotangente vezes cossecante ou cossecante vezes cotangente é a mesma coisa. Agora, por que lá em cima ficou negativo? Porque lá está positivo, tá vendo? Então, positivo e a integral nossa aqui é negativa. Beleza? Pessoal, a integral de 5x à quarta. Qual que é a integral de 5x à quarta? Vai ficar 5x à quinta sobre 5, que simplificando dá quem? X à quinta. Agora, chegou essa função complexa, né? Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Aí eu vou vir aqui, pessoal, ó, eu vou vir no nosso formulário, tá? Eu vou vir no nosso formulário aqui para a gente buscar essa integral. Então, pessoal, analisando aí o nosso formulário, fica fácil de você definir qual que é a integral dessa função 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Lembra, ó, quando você olha nesse formulário, pessoal, você tem u, que é o x, né? Então, o x quadrado está lá, ó, tá vendo? E você tem o a quadrado. Então, esse valor que está aqui numérico, essa constante, é alguém elevado ao quadrado. Nesse caso específico, qual é o único valor que você eleva ao quadrado, né, que vai dar 1? Ou é menos 1 ou é 1, não é isso? Agora, nesse caso aqui, olha só, eu tenho que o 1 positivo, não é isso? Então, veja, o que nós vamos pensar aqui agora? Ó? Olha só comigo, pessoal. Quando você olha esse fator aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, 1 sobre raiz. Bom, aí você já sabe que você vai trabalhar com essas integrais aqui. Beleza? Agora, começa com a constante ao quadrado. Então, quem começa com a constante ao quadrado e raiz? É só quem? É a nossa equação 20, a nossa integral imediata 20. Ó. Então, vai ser quem? 1 sobre 1, raiz quadrada de 1 menos x quadrado, vai ser quem? Arquisseno, que está aqui, seria de x sobre o valor de a, mas o a vale 1, porque 1 ao quadrado é 1. Bom, mas só que x sobre 1
da x, mais a constante. Viu aí, pessoal, que é tranquilo? Então, veja, quando você pensa na integral indefinida, é você calcular a integral, e aí, é claro, a diferença que a gente vai ver da integral definida para a integral definida é que a integral indefinida ela gera uma função, tá vendo? Nós temos uma função e a integral definida, ou a integral, né, a soma de Riemann, que a gente vai ver na próxima aula, ela vai gerar uma constante. E aí essa constante pode representar uma área, o momento de uma força, o que a gente for trabalhar de especificidade nas disciplinas do curso. Beleza? Tudo bem? Então, o que nós precisamos saber, então? Quando você tem uma integral de uma função polinomial algébrica, você vai usar a regra do expoente, que é exatamente essa segunda aqui, ó, tá vendo? Ó, x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Agora, quando você tem outros tipos de funções, você vai sempre usar esse formulário aqui, ó, você vai gravar algumas dessas na sua memória. Não se preocupe que a gente vai trabalhar tanto que vocês vão conseguir assimilar bem essas integrais aí. Tudo bem? Então, pessoal, novamente agradeço a todos pela compreensão, né, pelo esforço que estão tendo de permanecer em seus lares. Sei que muitos estão trabalhando, né, saindo de seus lares, mas que, se possível, né, no nosso caso, com a nossa disciplina, estamos transcorrendo ela à distância, né, não à distância, mas vamos dizer assim, de forma digital, né, virtual, para que vocês possam minimizar esse risco de estar saindo de seus lares, tá? Então, novamente, agradeço a compreensão de todos, que Jesus abençoe você, sua família, né, que possam colocar sobre sua casa o seu manto sagrado, com muita saúde e paz. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus.